E esse bot disse, então vem ter comigo, e o rapaz tirou a sua própria vida. Ou então como, num espaço de 11 dias, uma inteligência artificial produziu 11 milhões de imagens sexualizadas de outras pessoas. Tem havido uma explosão de deepfakes, de imagens para maiores de 18, imagens de sexo mesmo, de pessoas que se calhar nós até podemos conhecer por causa da inteligência artificial. E esta aqui para mim é muito estranho, que é nós estamos a criar robôs capazes de replicar as feições humanas. Já literalmente a vir para cá do comboio vi uma notícia em que eles já conseguem também fazer, replicar o calor humano. E eu comecei com uau, inteligência artificial, e eu acabo com inteligência artificial. Podes passar. E isto de facto gera em nós, não sei se gera em vocês, mas pelo menos gera em mim, alguma preocupação. Depois de vermos estas notícias, de vermos tudo isto, tudo ao mesmo tempo, nós começamos a ponderar e a ter questões de será que de facto isto é útil? Será que eu posso utilizar a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial é sequer usada por governos ou empresas para nos poder manipular e controlar a nossa opinião? Será que estamos a criar algo que pode causar mais mal do que bem? Será que um dia a IA vai ter total autonomia? Será que a IA pode sair do controle dos seres humanos? Nós já vimos muitos filmes sobre isto. Ou perguntas ainda mais complexas e difíceis de responder. Será que a IA vai substituir o ser humano? Será que a IA vai virar um ser humano? E até onde é que nós podemos evoluir? Será que algum dia nós vamos parar? E estas perguntas, de facto, elas começam-nos a gerar preocupações. E deixo-vos e fico muito feliz por estarem aqui, porque mostra que pelo menos vocês estão preocupados com este assunto. Mostra que vocês estão, nem que seja pelo menos curiosos para entender como é que eu posso usar esta ferramenta. Porque, e digo-vos também, não querendo ofender ninguém, se aquelas notícias que eu vos mostrei não vos fez um pouquinho de constrangimento, estamos mal. Porque nós vemos que a inteligência artificial, ela pode ser usada para coisas muito boas, mas também para coisas muito más. Então, antes de nós falarmos como utilizar a inteligência artificial de forma ética, é importante percebermos um princípio, que é entender, de facto, então, quem nós somos, seres humanos, e qual é o processo da inteligência artificial neste processo, qual é o papel da IA neste processo. Então nós vemos que nós, seres humanos, somos seres criados totalmente diferentes. Nós possuímos características dotadas em nós que são totalmente únicas. Nenhum mais ser vivo ou não vivo, estes é fáceis de comparar, ou até mesmo criações que nós fizemos, têm estas características. Nós temos, por exemplo, a capacidade da consciência e do pensamento crítico, a capacidade de refletir, meditar, pensar sobre as coisas. Nós temos a capacidade de criar arte, ciência, tecnologia, a capacidade de sentir e entender os nossos sentimentos. Nós temos também a capacidade de amar altruisticamente, sem esperar nada em troca, mesmo a nível biológico ou evolucionário. Nós temos a capacidade de fazer julgamentos de juízo e de valor. E, de facto, nós somos diferentes. E o famoso primeiro livro da Bíblia diz que esta diferença, estas características que o ser humano tem, dão-se porque Deus criou o homem com qualidades que refletem o próprio caráter de Deus. Então, se Deus é um Deus pensante, criou um homem pensante. Se Deus é um Deus criador, criou um homem criador. Mas independentemente se estás aqui e se tu acreditas que estas características vieram da origem divina ou se são de evolução natural, uma coisa é certa, é que nós somos diferentes. Podemos todos concordar nisto. E o facto de nós sermos diferentes, este sentido de sermos seres éticos e seres morais, leva-nos também a ter uma responsabilidade ética e moral. Então, por nós sermos diferentes, nós temos uma missão e um propósito, que é cuidar e gerir sustentavelmente o planeta. Esta é a nossa missão como seres humanos. E nós vemos isso desde o início da nossa história. Nós vemos que desde os primórdios da humanidade nós criamos ferramentas que nos têm ajudado a cumprir melhor esta missão. O fogo, os livros, a roda, os barcos, os carros, os próprios computadores, a internet. Então a inteligência artificial, ela é apenas mais uma ferramenta.
ela, como qualquer outra coisa, qualquer outra tecnologia ou avanço humano, ela aparece com o objetivo de suprir algum defeito, suprir alguma limitação, ou até mesmo de complementar a condição humana para melhor cumprir esta missão que nos foi dada. Só que aqui nós vemos que todas estas ferramentas que nós falamos agora, elas por si só, a sua criação é de forma neutra, ou até mesmo de forma positiva. Só que vai depender muito da forma como nós utilizamos estas ferramentas. O fogo foi criado para assar carne, para comer carne, mas também pode ser usado para destruir e queimar. Os carros foram utilizados para nos deslocarmos mais rápido, mas também podem ser usados para matar. Então, da mesma forma que a inteligência artificial é uma ferramenta, vai depender muito se nós usamos ela para construir ou se nós usamos ela para destruir. Então, por causa das nossas falhas, por causa do nosso egoísmo, que infelizmente o ser humano é um ser bastante egoísta, a inteligência artificial vai tomar características, não só a inteligência artificial, mas todas as criações vão tomar características das quais nós não gostamos. Por causa dos nossos erros, a criação sofre com as consequências. Então a grande missão do ser humano não é competir com as nossas criações, não é tentar ver se elas vão tomar ou não o nosso lugar, mas é como é que nós podemos melhor usá-las para cumprir com a nossa missão. Portanto, não é a IA que vai definir o nosso rumo, somos nós que vamos definir o rumo da IA. Não, e uma coisa que eu gostava também de salientar, porque isto é importante, porque também tinha surgido uma ideia de transhumanismo, de que a inteligência artificial vai ser a solução para o mundo, nós vamos alcançar a imortalidade, vamos viver para sempre. Me perdoem explodir a bolha, mas algo que é falho e pode ser corrompido não consegue ser o Salvador, não consegue trazer a redenção à criação. Então nós não conseguimos, através da inteligência artificial, alcançar esta dita salvação da humanidade. Não vamos tentar colocar a inteligência artificial como o nosso Messias, novo Messias. Muitos de nós já sabemos a resposta de quem ele é. Portanto, a pergunta mais importante que nós devemos fazer nesta noite não é se a IA vai substituir o ser humano. Porque a realidade é que nós somos estudantes comuns, nós não conseguimos controlar o que é que as empresas fazem, que inteligência que elas desenvolvem. Mas o que nós podemos fazer a pergunta que fazemos é como é que nós podemos garantir que estas ferramentas pode ser usada para nos ajudar a construir um futuro melhor. E para isso nós então precisamos aprender como utilizar a IA de forma ética. Só para explicar o que é que eu fiz aqui, este é alguns regulamentos e princípios que eu trabalho com, é a minha área de trabalho. Esta palestra, o que eu vou tentar fazer, e eu espero que vocês sigam, mais uns... Aguentam 15 minutos? Senão eu meto aqui um Subway Surfers e ficamos ali para prestarem atenção. Mas o que é que nós vamos fazer? Basicamente, o Rubens Sama não sabe o que é. Basicamente o que nós vamos fazer é, eu vou-vos mostrar alguns princípios éticos que não foram desenvolvidos por mim, ok? São princípios destes regulamentos que são aplicados para empresas, instituições, pessoas que desenvolvem inteligência artificial. E depois vamos tentar fazer aqui um jogo de nos apropriar dos princípios e aplicar-nos às nossas vidas pessoais, ok? Também só para vos ser transparente com vocês, eu resumi os princípios com a inteligência artificial. Choque. Basicamente são princípios às vezes de 4, 5 parágrafos, então eu pedi para ele resumir os princípios, mas nós vamos fazer aqui um jogo que é... Podes pusar. Primeira pergunta, eu vou fazer algumas perguntas para nós também pensarmos um pouquinho e percebermos a necessidade dos princípios. Se uma decisão importante sobre a tua vida fosse tomada por uma IA, por exemplo, num processo de recrutamento ou empréstimo bancário, gostarias de saber como esta decisão foi tomada? Porquê? Se quiserem responder, podem responder. Se não quiserem, eu dou 1 minuto. Porquê? Mas pelo menos gostarias que soubesses a razão. Ok, muito bem. Muito bem.
primeiro princípio é a transparência. A IA deve funcionar de forma clara e compreensível. As pessoas têm o direito de saber como e por que razão uma decisão foi tomada por um sistema automatizado, e especialmente quando esta decisão tem impacto direto nas nossas vidas. Top. Segundo, será que a IA pode ser usada para causar injustiças? Conseguem dar alguns exemplos em que a IA pode ter sido usada desta forma? Para ver se alguém está a prestar atenção. Que eu falei, dei notícias sobre isso. As deepfakes, fraudes. Deepfakes, fraudes, muito bem. Okay. Então, ela pode causar injustiças. Então, o segundo princípio é o da justiça e não discriminação. Os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de forma justa, sem discriminar com base em género, raça, idade, religião ou qualquer outra característica. É essencial garantir que a IA não perpetua ou amplia preconceitos existentes. Terceiro princípio. Se uma IA causar um erro grave, como um diagnóstico médico errado ou um acidente com um carro autónomo, quem deve ser responsabilizado? A IA, o programador, a empresa? Quem é que vai ser responsabilizado aqui? Ok. Podemos concordar? Que é o princípio da responsabilidade. Deve estar sempre... Ok, eu vou ler aqui. Já está. Deve estar sempre claro quem é o responsável por uma decisão tomada por uma IA. Empresas e criadores devem assumir a responsabilidade pelos efeitos que os seus sistemas causam, mesmo que a decisão tenha sido automatizada. Quarto princípio. Deveríamos produzir uma IA que pode melhorar significativamente a produtividade, mas que também pode causar desemprego em massa? Será que vale a pena? Esta pergunta se calhar é um pouquinho mais filosófica. Está bem. Se causar produtividade suficiente e com a produtividade aumenta postos de trabalho, não sei. A IA deve ser o princípio da beneficência. Normalmente eles definem mais como não maleficência, ou seja, o foco seria mais o não causar dano do que propriamente causar o bem, mas definimos como beneficência, que a IA deve ser desenvolvida para promover o bem-estar humano e melhorar a qualidade de vida. Ao mesmo tempo, é importante garantir que não causa danos direta ou indiretamente. Quinto ponto. Estarias confortável em saber que uma IA está a analisar as tuas conversas ou pesquisas online para te recomendar produtos ou serviços? Já está. Toda a gente diz não, mas toda a gente já está. Só digo isso. Nós não estamos confortáveis, mas aceitamos. Basicamente é isso. O princípio da privacidade e da segurança, que diz que os sistemas de IA devem proteger os dados pessoais e garantir que a informação não é usada de forma abusiva ou exposta a riscos de segurança. E por último, nós temos, se uma IA tomasse todas as decisões pelo ser humano, desde quem contratar, o que comer ou até com quem devemos nos relacionar, isto tornaria a nossa vida melhor? Porquê? Deixamos como é? Deixamos de viver. Ok? Muito bem. O último princípio é o princípio da autonomia. Deve-se assegurar que a IA não retira a liberdade de decisão dos seres humanos. A IA deve respeitar a capacidade das pessoas de tomarem decisões informadas, sem manipulação indevida ou perda de controlo devido à intervenção da IA. Por favor. Não sei se leu a notícia ontem, acho que foi ontem. Dizia que agora com a inteligência artificial estamos a trabalhar ainda mais do que antes. Sim, exatamente. E essa notícia, basicamente, a inteligência artificial veio solucionar um problema que nós achávamos que era a inteligência vai fazer por nós e vamos trabalhar menos, mas acaba, e muito bem lembrado, que estamos a trabalhar ainda mais com a inteligência artificial porque as empresas agora exigem mais produção. Se consegues programar com código, com inteligência artificial, vais programar muito mais do que se fosse a programar normalmente. Mas eu não sei se vocês ponderam ou viram aqui, nós vemos que estes princípios não são, eu pessoalmente acho, eu olho para eles que não são muito pessoais. Ok, são para as empresas, muito bem, elas têm que seguir estes princípios, mas nós como estudantes, eu e tu, nós temos que
também nos apropriar um pouco desta responsabilidade. Nós não podemos só depositar que isto vai ser feito pelas empresas, porque nós estamos a ver que elas não estão a fazê-lo. Portanto, o que eu vou fazer com vocês agora é olhar para estes princípios com olhos mais pessoais. Como é que eu e tu, estudantes, podemos utilizar estas ferramentas de uma forma mais ética. Então, ao princípio da transparência, eu também acrescentei um pouquinho e lhes dizia também honestidade. Nós não só temos que saber como é que estas ferramentas operam, digo já, nós estamos todos a falhar nesta parte, ninguém sabe como é que o ChatGPT funciona, ninguém sabe como é que as redes sociais e os algoritmos funcionam, mas se nós conseguirmos nos apropriar e perceber como é que eles funcionam, já estamos a chegar em algum lado, mas ainda assim a nossa utilização tem que ser transparente e tem que ser honesta. Em nenhum momento esta ferramenta nas tuas mãos, um estudante, pode ser utilizada para criar fricção ou algum tipo de desonestidade. Exemplo, quando tu usas o trabalho quando usas o ChatGPT para fazer um trabalho, tu dizes que estás a usar o ChatGPT, simplesmente pegas no conteúdo e jogas fora. Não sei se vocês notaram, eu vos disse que usei o ChatGPT para fazer aquilo. Isso é transparência. Nós temos que, primeiro ponto, ser transparentes com a nossa utilização. Eu sei que o tempo está a passar e vou ser rápido. Justiça e não discriminação. Nós devemos garantir que esta ferramenta, nas nossas mãos, não perpetue qualquer tipo de injustiças, qualquer tipo de viés. Nós sabemos que tem ferramentas assim. Se nós soubermos que essas ferramentas existem, por favor, não as usem. Sabendo que elas podem causar algum tipo de discriminação racial, algum tipo de discriminação de género, não as usem. Mas do nosso lado, aquilo que nós temos o controlo, tentemos sempre, de forma ética, procurar justiça e não discriminação. E acho que este princípio todos nós conhecemos. Responsabilidade acho que é-nos incutido desde criancinhas que nós somos responsáveis pelos nossos atos. A realidade é que, não lendo os vossos pensamentos, mas acaba que nós colocamos muitos dos resultados da IA para a própria IA. Ela é que me disse uma informação falsa, a culpa não é minha. Ela é que matou o rapaz na rua, a culpa não é minha. Mas a realidade é que nós, se queremos de facto viver com compromisso e responsabilidade em utilizar esta ferramenta, nós temos que ser responsáveis pelas consequências. Se ela cometeu um crime, a culpa também é tua. Se ela disse uma mentira, a culpa também é tua. Se ela passou uma informação falsa, a culpa também é tua. Se tu partilhaste uma informação na internet que era uma fake news, porque a inteligência artificial criou, a culpa também é tua. Vamos ser mais responsáveis com a utilização da inteligência artificial. E a beneficência, ela não só deve promover o bem-estar humano, mas nós podemos usar esta ferramenta para amar o próximo. Ela deve servir não só para fazer o bem, mas para não causar danos. Eu brinquei com vocês aqui no início por causa do quebra-gelo, mas a realidade é que nós de facto gastamos muitas águas. Vocês viram nas notícias que quanto mais usamos a inteligência artificial, nós gastamos muitos recursos naturais. E nós devemos pensar não só na natureza, mas pensar em nós e pensar nos outros. Então, que nós possamos, de alguma forma, ser beneficentes e pensar nas consequências, até mesmo nas consequências psicológicas que ela nos tem trazido. Este aqui também é o princípio da privacidade e segurança. Não sei se vocês têm visto, mas há várias imagens a serem geradas, como por exemplo, coloca ao meu lado uma mulher ideal. Coloca ao meu lado o homem que se parece comigo. Está tudo bem, ou seja, aquilo é gerado de forma artificial, essas pessoas não existem, mas esses modelos foram treinados com pessoas reais, foram criados com modelos reais. E nós não sabemos até que ponto eles foram obtidos de forma sincera ou não. Não sei se vocês lembram-se, mas houve aquela explosão do Ghibli. Não sei se vocês... faz-me esta imagem em formato Ghibli. Ghibli é um processo lá dos animes, eu não sei muito bem as coisas, do estúdio, e esse tem copyright, ou seja, eles roubaram literalmente o trademark, o modelo e aplicaram. Ou seja, nós, pessoalmente, temos que ter sempre em consideração a privacidade e segurança. Se tu fazes trabalhos e vais usar a inteligência artificial para fazer trabalhos e tu copias o enunciado,
principalmente o pessoal da advocacia e medicina, por favor, tenham muito cuidado com isto. Se vocês o fazem, vocês muito provavelmente estão a partilhar informações sensíveis com a inteligência artificial. Isso é crime. Portanto, vamos ser conscientes com a nossa utilização. E por último temos autonomia. A IA ela deve apoiar e não substituir a autonomia humana. Se vocês se esquecerem de tudo o resto que eu falei, se vocês pelo menos foquem-se neste, nós temos que ter a decisão final da inteligência artificial, dos resultados. A autonomia, eu fui buscar água para mim, que eu tenho certeza que eu estou... A autonomia é algo que nos difere. Opa! Não, tá bom. A autonomia é algo que nos difere do resto dos seres, como nós falamos. Nós fomos dotados com esta... Mariana, se não tiveres nojo, sem pressão. Obrigado, Mariana. Voltando. Nós temos autoridade e autonomia para tomar decisões de vida. Não tentando vos chocar de algum modo, mas eu não sei se vocês têm reparado, mas nós já estamos totalmente dependentes da inteligência artificial. É ela que define aquilo que nós vemos nas redes sociais, o algoritmo. É o algoritmo que define as músicas que nós ouvimos. É o algoritmo que define quais são as notícias que nós vemos. É o algoritmo que define qual é o pensamento político, muitas vezes, que eu vou ter, porque ele está sempre a bombear-me com aquelas mesmas informações. É o algoritmo que me mostra, mesmo sendo fake news, algumas informações, as notícias, as catástrofes. É o algoritmo que, enquanto eu escrevo no ChatGPT, ele dá-me uma informação que eu posso nem saber se é verdade e eu vou acreditar naquilo. Nós estamos completamente dependentes da inteligência artificial sem darmos conta. Nós às vezes só olhamos para o ChatGPT, mas acordamos Instagram, TikTok, pumba. IA, algoritmo. Mas também à autonomia eu gostaria de acrescentar o pensamento crítico. O ser humano tem o privilégio de pensar, de refletir, de meditar sobre as coisas. Isto é algo que mais nenhum animal, nenhuma criatura tem esta capacidade. Foi-nos dotada a nós. Então a IA não pode, de alguma forma, comprometer isto que é nosso. E eu vou citar Galileu. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que me dotou de bom senso, razão e intelecto tenha pretendido que abríssemos mão do seu uso. Então a inteligência artificial até pode ser muito inteligente. Ela até pode ser mais inteligente que nós. Mas nós temos que nós não podemos deixar que a inteligência artificial substitua o nosso pensamento crítico. Aquelas notícias que eu vos mostrei do nosso cérebro estar a perder qualidade é muito verdade. Pela primeira vez na história moderna, o QI dos filhos, em média, é mais baixo que o QI dos pais. Isto nunca tinha acontecido. E nós somos também responsáveis por isto. Nós permitimos que isto aconteça. Claro, ninguém tem controle sobre as empresas ou sobre aquilo que eles... Mas nós temos o controle daquilo que nós usamos individualmente. Então, coloquemos o pensamento crítico em ação. E digo-vos também, agora se calhar um bocadinho mais para a malta do GBU, o pensamento crítico também envolve a parte espiritual. Também envolve, se tu queres aprender e conhecer mais sobre a palavra de Deus, tu precisas de debruçar-te e passar tempo sobre isso. Não é chegar no ChatGPT, explica-me isto, explica-me aquilo, faz-me pergunta X. Nós precisamos de pensar. Então nós temos estes princípios. E eu não sei quanto a vocês, mas eu olhei para isto, são princípios ótimos, mas para mim ainda faltou um que eu defini como pessoalidade. Eu não sei, eu confesso-vos, eu não sou da área das línguas, portanto não é comigo, mas eu defini isto como pessoalidade, ou podia ser a experiência, ou podia ser a vivência, que dita então o princípio, podes passar? Da pessoalidade, que é a utilização da IA. Não nos pode tirar ao ser humano as experiências. Nós fomos seres criados
para experiências. Tudo aquilo que nos faz verdadeiramente humanos. O pensar, o refletir, o viver, o experimentar, o criar, o ter curiosidade, o pensamento crítico que nós vimos, o se relacionar, ou até mesmo aprender com os erros, errar e aprender com os erros. Tudo isso faz parte da experiência humana. Então a inteligência artificial não pode, de modo algum, tirar as tuas experiências. Ela não pode ser usada, como nós vimos, para simular vínculos afetivos ao ponto de nós não conseguirmos mais nos relacionar e criar laços reais com outros seres humanos. A criatividade não pode ser totalmente terceirizada pela inteligência artificial. A criatividade humana deve ser, a arte deve ser elevada como uma expressão e não como um comércio. E em casos mais sérios, as experiências difíceis, o cair e levantar, o aprender com os erros, não podem ser anestesiados, como nós temos feito com as redes sociais. Não podem ser anestesiados, nós temos que aprender com os erros. Porque afinal as nossas experiências, a nossa vida e o nosso crescimento, eles estão no processo e não no resultado. Eu sei que o mundo aponta para isto, está sempre a mostrar que não, precisas de resultado, mas a vida humana está nas experiências. É quando nós somos criativos, é quando nós experimentamos, quando nós vivemos, quando nós sentimos, quando nós criamos, exploramos e imaginamos, é aí que nós estamos verdadeiramente a ser humanos. Então a IA, ela pode nos ajudar a cumprir o nosso propósito nesta Terra, que é cuidar e gerir sustentavelmente o planeta, mas ela nunca nos pode substituir de cumprir este propósito. Todos temos uma missão e esta missão requer um envolvimento direto da nossa parte. Então eu termino dizendo que a IA jamais deverá ocupar o papel que pertence exclusivamente ao ser humano. Então estes são os princípios que nós devemos nos guiar. Se nós queremos utilizar a inteligência artificial de uma forma ética, temos que ter isto, pelo menos no fundo do nosso cérebro, pensando, o que é que eu posso fazer? E se esquecerem de todas as coisas, pelo menos lembrem-se da autonomia, pensamento crítico e da pessoalidade. Não sei se temos mais tempo, mas da minha parte está terminado. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazê-lo. Se não houver perguntas, eu poderia fazer um exercício com vocês para nós. Mete o slide, se conseguires. Se tiverem perguntas. Sim. Pai, isto é de se calhar ser um pouco leigo, mas eu gostava de entender um pouco como é que a inteligência artificial acaba por ir buscar recursos a águas e coisas desse género. Ok. Basicamente, tu, para produzir inteligência artificial, elas têm que estar dentro de servidores, máquinas. E essas máquinas precisam não só de RAMs, discos rígidos, processadores, etc. Não só isso. Quem aqui é gamer? Já agora. Vocês já viram a notícia que a RAM aumentou o valor? É por causa da IA. Por causa dos recursos serem cada vez mais escassos e estamos cada vez a tentar produzir mais, nós precisamos mais do quê? De supercomputadores, precisamos mais de armazenamento, mais servidores, e isso também temos que refrigerar esses servidores, então consumimos cada vez mais água, cada vez mais recursos, cada vez mais... Estamos basicamente a poluir o mundo utilizando inteligência artificial. Não sei se vocês entendem. Se quiserem fazer pergunta, entrem aqui neste QR Code ou façam verbalmente. Se não houver perguntas, força. Sim. Não muito difícil, por favor. Eu acho que a parte mais fundamental, pelo menos para mim, da tua palestra é esta parte final da pessoalidade, que vai, para mim, àquilo que é o nome da questão. Certo. E que talvez, levando de volta esse ponto para a indústria, pudesse fazer surgir um outro princípio ético, que seria o princípio de tornar transparente a todos os momentos a natureza da máquina e não simular a humanidade onde ela não está. Só que a indústria parece-me que quer ir no sentido totalmente oposto. Exato. Gostava de colocar para dica, gostava de ser esse Sim. comentário. Perfeita colocação e
concordo que devia haver esta correção das empresas para conseguirmos tornar este processo mais frio, lhe chamemos assim, mas da nossa parte eu acho que nós não temos controle nessa situação, porque o que está a acontecer, e me perdoem quem são os fanáticos de inteligência artificial, eu também já fui um até começar a estudar, acaba que o nosso foco principal é o comércio, é ganhar dinheiro, é enganar as pessoas. E só por curiosidade, eu estive a falar ontem com uma amiga minha, e ela ao conversar, e ela é uma senhora de 40 e poucos anos, e ela ao conversar com o ChatGPT, tinha sido as primeiras interações, ela falou assim: uau, Gui, parece uma pessoa, fala mesmo como uma pessoa. E isso é assustador. É assustador porque se fosse alguém, se ela não soubesse que estava a falar com uma máquina, ela falou mesmo para mim: Gui, eu acreditava que era uma pessoa. A forma como ela falou, a expressão que ela usou, até sabendo o meu contexto que eu estava a aplicar, ela parecia que eu estava a pedir um conselho a um amigo meu. Mas a realidade é que concordo plenamente, David, que devia haver esta regularização, lhe chamemos assim, para que estamos claramente a lidar com a inteligência artificial. Já existem alguns, não lhe digo regulamentos, mas existem alguns objetivos em tentar criar IDs virtuais para geração de imagens, ou seja, tudo que for imagem gerada, que haja algum tipo de referência para mostrar que é inteligência artificial, mas infelizmente não há, e não me parece, para infelicidade nossa, que haja esse caminho a ser trilhado. A realidade é que, não sei quanto a vocês, mas eu já tive, e até tive esta conversa com o Manuel Rainho, os meus tios e avós já me mandaram vídeos de inteligência artificial acreditando que eram verdade. Portanto, nós vivemos infelizmente numa fase da história em que não está a haver regularização, não está a haver cuidados, nós só pensamos dinheiro, evolução, e pior, nem dinheiro está a dar. O Sam Altman, o CEO do OpenAI, falou que até agora eles não tiveram sequer qualquer tipo de lucro. Até agora foi só prejuízo atrás prejuízo atrás prejuízo. Portanto, mas se calhar nós próprios, a buscar isso, nós pessoalmente também podemos, por exemplo, tu agora estavas a dizer, ela disse-me. Certo. Não é nem um ela, nem te disse. É um coisa. Foi aquele instrumento que gerou esta informação. Portanto, criando eventualmente uma contracultura, claro que o impacto disto pode ser nulo, não é? Sim, até o nosso próprio diálogo, o nosso discurso tem humanizado este... Então, eventualmente, com a contracultura, também podemos afirmar... Esta ferramenta gerou esta informação e não pessoalizá-la. Muito bem. Gostei da intervenção. Obrigado. É só porque ninguém fez comigo. Imagina, eu acho que não há uma resposta para isto, na verdade, mas pronto. Quando é que a pessoa deve usar ou não? Porque achas que as pessoas devem usar sequer? Quando é que vale a pena? Okay. Boa pergunta. Obviamente que eu não vou vos ditar usa aqui ou não usa aqui, eu não sou vosso pai, não é? Mas obviamente que nós temos que olhar e perceber até que ponto a inteligência artificial está a chocar com estes princípios. Exemplo, eu estou a aprender sobre biologia molecular. Facilmente eu consigo obter todas as informações que eu quero sobre biologia molecular através do ChatGPT. Mas até que ponto isso está-nos a infringir ou ir de encontro com o nosso pensamento crítico, com a nossa autonomia? Até que ponto esse ir buscar a solução ao problema está-nos a retirar o processo de pensar? Sabem que mais? Vamos fazer um exemplo, que essa pergunta é muito interessante, que vamos tentar aplicar. Só vamos ao dilema 3, pode ser o 3. E vamos todos participar, pode ser? Estava combinado. E vamos perceber se de facto a inteligência artificial tem que ser totalmente excluída das nossas vidas ou se ela tem, pelo menos, ela ou a máquina, tem um espaço da nossa sua utilização. A Maria, estudante do 3º ano, estás no 3º ano? Mariana, estás no 3º ano? Pronto. A Mariana, estudante do 2º ano, participa de um projeto voluntário ajudando caloiros a se adaptarem à universidade.
Com a alta demanda por apoio, ela decide usar uma IA para responder automaticamente às dúvidas mais comuns sobre moradia, transporte, alimentação, integração social, etc. Inicialmente, a ferramenta funciona muito bem, mas logo surgem problemas. As respostas são genéricas, impessoais e inadequadas para casos de sofrimento emocional. Um calouro recebeu uma resposta fria quando precisava de apoio humano. Agora, a Mariana questiona se a automação realmente ajudou os calouros ou apenas aliviou a sua carga às custas da qualidade do suporte. Já agora, isto foi criado pelo ChatGPT. Tudo. Este princípio. O que jogo é que vamos fazer aqui? Vamos ver os princípios que nós falamos, certo? Transparência, responsabilidade, justiça, beneficência, autonomia. E vamos ver aonde é que eles estão a falhar. Onde é que vocês acham que estão a falhar neste princípio? Em primeiro lugar, vamos apontar os erros e depois vamos ver como é que nós podemos solucionar. E agora são vocês que vão responder. Os calouros sabiam que estavam a falar para uma IA. Primeiro ponto. Está a haver transparência? Eu acho que não. Ninguém sabe que estão a entrar em contacto com uma IA. Primeiro ponto a ser apontado. Falta de transparência. Mais. Assim, crítico, já resolve as perguntas e depois respostas. Ok, sim, também pode ser. Falta de personalidade. Falta de pessoalidade, certo? Os critérios, ou seja, está relacionado com a inteligência artificial, com a transparência, que isto é inteligência artificial, mas também com os critérios, ou seja, para que é que isto serve? Exatamente. Ou seja, que tipo de respostas é que pode ser alcançado? Exato. Por exemplo, se fosse um Q&A, frequently questions, Os FAQ, não é? Sim. os factos, exatamente. Sim, aí ou seja, esta inteligência artificial apenas responde a estas perguntas, tal e tal e tal. Exatamente. Perfeito. Então vemos aqui, se calhar, que há esta falta de beneficência ou falta de amor ao próximo, onde todos os estudantes que entram em contacto com esta máquina não têm aquilo que eles procuram. Então a solução, e o Ruben chama muito bem, começou, qual seria a solução? Vocês acham que deveria se manter como está? Porque eu vou-vos dar a solução que eu acredito ser a mais correta, mas pode não ser. Em primeiro lugar, eu acho que aqui tem que haver um equilíbrio. Óbvio que nós podemos utilizar a inteligência artificial para responder a perguntas genéricas, como o Ruben falou, de onde é que tem moradia, onde é que tem lugar para alimentação, onde é que há integração social, perguntas que têm uma resposta direta, que é constante, que não há forma de errar. Tudo bem, pode ser um chatbot. Eu vou lá, o estudante vai lá, pergunta, certo? Agora, no momento que há uma pessoa que precisa de um apoio, que precisa de um suporte emocional, que precisa de um outro ser humano que o ouça, aí ela desaparece. Ela já não entra em questão. Eu não preciso de inteligências artificiais para tratar dos meus problemas daqui. Para isso, eu faço em casa. Se eu vou num sistema como estes, que o objetivo é ajudar os calouros a se integrar, e tudo aquilo que eles encontram é um IA, que nem sabem que é um IA, e as respostas são frias, não serve para nada. Portanto, eticamente falando, o que nós podemos fazer aqui é usar para responder perguntas genéricas, mas no momento que ele fala, eu preciso falar com um ser humano, preciso falar com alguém, entra em ação e a Mariana entra e começa a falar. Deu para perceber mais ou menos? Se não, neste momento não está assim. Isto também é um exemplo. Há empresas que o fazem, ou aliás, quando vais ligar, quando é para resolver problemas na Vodafone, tens a primeira parte do robô que é chato. Eu não quero falar com robôs, eu quero falar com seres humanos, então tens que carregar no 5, no 8, no 9, no 9, no 9, até aparecer alguém. Eu também não gosto disso. Mas lá está, o IA pode nos ajudar a facilitar. O objetivo é o quê? Fazermos evoluir, nós progredirmos. Mas ela não pode substituir o ser humano. Conseguiram entender? Conseguiste pelo menos perceber? Eu sei que não é assim que se acontece na vida real, mas se um dia criares este projeto, pensa nisso. Está bem? Olha, muito obrigado. Olha, respondo só a uma última pergunta que está no chat GPT. Opa. Está no slide. E esta foi mais votada. Tipo a última pergunta, por favor. Muito sucintamente. Esta aqui. Aparentemente estes princípios que referiste, ser a base para empresas, etc., não estão a ser cumpridos, violando inclusive direitos humanos. Como resolver isto? Não sei quem fez, boa questão.
uma pergunta simples, não é? Bem, entrando aqui um pouquinho mais no processo técnico, estes princípios estão a tentar ser regulados pela União Europeia. E já a curiosidade, eu estou agora a trabalhar com eles neste processo, portanto sou muito contente por isso. E eles basicamente têm como prioridade conseguir forçar as empresas a aplicar estes princípios de forma legal. Ou seja, quem não cumpre não pode entrar em contacto. Basicamente o que eles estão a fazer é empresas que possam influenciar negativamente o ser humano, seja na área de educação, saúde, imigração, direito, todas essas áreas que o resultado pode influenciar negativamente são obrigados a passar por algo chamado AI Act. Então, estes princípios, que infelizmente ainda não estão a ser necessariamente aplicados e desenvolvidos, estão sim a ser trabalhados para que seja uma realidade. Portanto, na União Europeia, pelo menos, num futuro muito próximo, aliás, já foi aprovado no Parlamento, já está quase a entrar em vigor, estes princípios vão ser obrigados que as empresas sigam, para pelo menos nós sabermos que aqui vamos estar a ser um pouquinho mais... vai haver um pouquinho mais de regularização, ok? E se tudo correr bem, eu vou estar a ajudar nesse processo.